Olá, querido amigo, graça, paz e prosperidade a todos vocês que estão nos acompanhando no canal. Mais uma vez é um grande prazer tê-los em nosso canal. Hoje vamos dar andamento à série de vídeos teologando e filosofando, falando dos períodos. E hoje vamos citar aqui algo de extrema importância no período da Idade Média, que foi os pais da fé, que veio o período patrístico, entrou no período da Idade Média. Porém, eu entendo que os teólogos da Idade Média devem também ser chamados de pais, porque muito nos ensinaram e deixaram um grande legado e uma grande obra literária para que possamos assim crescer em graça, em conhecimento e alicerçar nossa fé de forma madura. Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre como foi o catecismo da Reforma, como que foi essa intriga entre o catecismo dos luteranos, dos calvinistas, dos católicos e da reforma magisterial. E eu quero aqui abrir este vídeo dizendo para você que tem no link aqui abaixo na descrição um brinde para você, um PDF, tratando sobre relacionamento conjugal. Entre lá, abaixo o conteúdo, um presente do canal para você. Se ainda não fez, deixe seu like se gostou, se não gostou, inscreva-se no canal e compartilhe os nossos vídeos. Pois bem, dando seguimento a essa introdução, nós devemos entender que o catecismo é uma forma de se doutrinar, de se catequizar, de se compartilhar a ideia, as doutrinas, os ensinamentos e assim alicerçar a fé de quem está sendo catequizado, né? Tanto que a Igreja Católica hoje romana, ela faz o catecismo desde a primeira ali, infância, e tudo vem por ser assim compartilhado a sua tradição. Tradição por quê? Porque a Igreja Católica Romana, ela tem a tradição como superior à palavra, ou seja, a tradição do catolicismo, ela submete a palavra à sua tradição, e aí está o maior erro que eles vêm cometendo. Hoje, para nós que somos considerados protestantes e intitulados evangélicos, nós temos como primário a doutrina bíblica, como primordial no nosso dia a dia, a doutrina bíblica. Para eles é diferente, eles remetem primeiro à tradição para depois ir para as escrituras, tá? Mas o catecismo foi algo que aconteceu entre os protestantes e também entre os católicos. Agora os luteranos, vem que é a origem de Martinho Lutero. O que Martinho Lutero deixou de herança? As 95 teses sobre a substituição, sobre a graça, sobre como foi o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. Quando ele diz em uma das... até o próprio Agostinho se alicerça em uma das cartas, quando trata-se que nós somos sacerdócio real, povo adquirido, nação eleita, fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E isso tudo nos remete ao sangue de cruz, ao sacrifício do Cordeiro. Ou seja, foi substitutivo essa condição de sermos salvos. Aí o calvinista já vem com um outro tipo de catecismo, sendo doutrinado os seus adeptos, que é da predestinação. Calvino e Lutero, eles concordavam em 99% de seus argumentos, só discordavam em relação ao tema predestinação. Em outro vídeo nós vamos falar, acho que vai precisar até de uma série para tratar disso com forma bem madura e assertiva, porque nós devemos entender que predestinação há argumentos bíblicos e substituição há argumentos bíblicos, só que não podemos acreditar que a predestinação nos dá direito de continuar vivendo uma vida promíscua e acreditar que seremos salvos, tá? Muitas pessoas pregam isso, olha, Jesus já morreu por mim, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero e não sofrerei as consequências. Basta confessar Jesus com minha boca que eu serei salvo. E não é assim. A verdadeira confissão fazemos mudando a nossa forma de viver e valorizando a cruz do Calvário. Morreremos pecadores, mas em tudo não seremos iníquos, achando que o pecado pode andar de mãos dadas conosco. Tá? Os católicos vêm catequizando, trazendo uma doutrina de que a tradição católica sobressai as escrituras. E o magisterial, é interessante, o magisterial, eles eram as autoridades. Então, o que acontecia? Eles iam ouvir a fé que estava sendo, o ensino que estava sendo catequizado, para desenvolver neles mesmos a fé e assim optar por qual desses catecismos iriam seguir. Agora,
Imagine como ficava a cabeça desses camaradas, católicos chegando com tradição, os luteranos chegando com Bíblia, porém dizendo sobre a substituição, sobre o sangue que salva e leva para uma ideia de salvação eterna, os calvinistas dizendo sobre predestinação. Agora a cabeça deles fica um tanto quanto confusa. E acredito eu que por essa raiz, essa ramificação, aconteceu algo muito intrigante na Inglaterra, né? A Inglaterra, ela seguiu o catolicismo romano até quando Henrique VIII, ele resolve anular seu casamento. E para isso acontecer, ele tem que romper com o catolicismo romano. E aí se funda a Igreja Anglicana, tá? E bastante interessante observarmos aqui é que a Igreja Anglicana, ela é um modelo hoje fora da Inglaterra e naqueles dias, a Igreja Episcopal, tá? E por que anglicana? Porque vem do termo Church of English, que é a Igreja da Inglaterra, ou seja, eles fundaram uma igreja onde fundamentavam-se do jeito que o governo, os reis, os imperadores queriam. Em 1559 vem o Pacto Elisabetiano. A autoridade real é maior do que a autoridade papal. Por isso romperam. E a igreja agora, ela é protegida, a igreja anglicana, por essa questão de Elizabeth ser a rainha e a autoridade real ser maior do que a espiritual. O que acontece? Não se tem dentro da Inglaterra a disputa de catecismo. Não se tem os protestantes pregando, não se tem os católicos romanos pregando, não se tem a disputa de luteranos e calvinistas. Simplesmente a igreja anglicana se estabeleceu cristã, mas não com aliança com o catolicismo romano, e nem com luteranos e nem com calvinistas. Quem é a autoridade maior na Inglaterra é a rainha. Então a igreja se submete a um império humano, que é o império da rainha da Inglaterra, que era Elizabeth. Ou seja, como que a igreja vai ensinar as doutrinas essenciais bíblicas se submete a uma mulher, a um humano? E começou errado porque Henrique VIII rompeu com a igreja que trazia uma tradição de ensino sobre casamento para se findar o seu casamento, ou seja, se usou de autoridade humana para quebrar um pacto e fazer algo que contrariava o catecismo que a igreja romana ensinava para eles, tá? Então o que devemos agora entender é que essa questão que aconteceu na Inglaterra e tem se acontecido em muitos países, onde se estabelece uma religião submissa à autoridade humana e não se permite entrar um ensino, um catecismo de origem 100% bíblica, pura bíblica. Então, por isso alguns países perecem ainda e muitos missionários sofrem na mão desses impérios e reinados que não permitem a Bíblia entrar como a autoridade máxima do catecismo cristão. Tá? Aí, depois, o padrão do catecismo da reforma, tá? Superando o catolicismo, que trazia a tradição como primácia, agora o catecismo dos reformadores tem 3 pilares e não são pilares que estão segurando um lado a lado ao outro, não. São 3 pilares em forma de degraus. Por quê? Porque o primeiro é máximo, não se quebra, ele é máximo e ele é superior aos 2 os secundários, que é a palavra, tá? Então as escrituras são o caráter primordial e universal para os reformadores. Então a escritura sagrada, ela sobressai qualquer outra instância de entendimento que vem de catecismos, tá? E ela é universal, não se tem como mudar o que está nela de uma região para outra, de uma igreja para outra, de um lugar para o outro. Em segundo lugar vem o credo, que é como eu acredito, o que eu acredito ser aquilo que está registrado na Escritura. Isso também é universal no entendimento dos reformadores. E aí, a confissão de fé é terciária, ou seja, vem em terceiro lugar e é local, não é universal. Como eu vou confessar minha fé? Aí está de um lugar para o outro. Aí vem a questão de dogmas, como se prega
a vestimentos, usos e costumes, e todas essas questões que vemos muita divergência hoje entre as igrejas. E o que importa é o quê? Que a doutrina, ela é bíblica. A doutrina não se muda, não se deve mudar de uma igreja para outra, para assim proteger heresias. Agora, a confissão de fé é dogma e pode ser aplicado de forma local e não universal. Então o que devemos entender, em toda a questão de catecismo, que vem da Idade Média, do período patrístico, deve ser observado que a Escritura deve estar em primeiro lugar. Ela é a coroa da igreja, a Escritura Sagrada. Ou seja, a coroa conota a autoridade. Então a autoridade máxima da igreja é a palavra de Deus. E isso nos remete a Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a autoridade máxima da igreja sendo a palavra, a autoridade máxima aí faz contexto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus, que é a autoridade máxima, é o cabeça da igreja. Se Jesus é o cabeça da igreja, ele é o Verbo que se fez carne, a autoridade máxima, a cabeça da igreja hoje aqui para nós é a palavra de Deus. Segundo vem o credo, em terceiro a confissão de fé, que pode ser os dogmas, usos e costumes e tudo que vem submetido a essas questões. Então entendemos aqui que há uma disputa entre Lutero, na questão de Lutero acreditar na substituição, que foi Jesus, entrou e assumiu nossa responsabilidade em pagar o preço do pecado. Os calvinistas que pregavam a predestinação, os católicos que colocam a tradição acima da doutrina bíblica e o magisterial que daí fez como Elizabeth, que vendo que não tinha opção, assumiu ali e falou, olha, você corrompeu a igreja, comprou a igreja, eu vou te proteger, os reformadores não vão disputar com você dentro do meu país, porém você se submete a mim, eu sou autoridade máxima em meu país. Então essa foi a questão do período medieval ali, da Idade Média, do período da Idade Média, os catecismos da Reforma, as heresias do catolicismo e os magistérios dando as suas manobras para não perder autoridade. Então fica com essa reflexão, não deixe de deixar seu comentário, seu like se gostou, se não gostou, compartilhar o vídeo, seus comentários é de extrema relevância para assim aprendermos juntos, compartilharmos e trocarmos feedback. Um forte abraço, teologando e filosofando em todo o tempo e até o próximo vídeo.